relevante para o que eu quero falar hoje. E não é só uma homenagem que eu faço com muita gratidão e orgulho a esse grande, o maior dos cearenses, eu penso, não é, da nossa modernidade. Dá para rivalizar com o padre Cícero Romão Batista, não é? Logo mais quando o tempo aplacar as paixões e ódios que são naturais de quem mexe nas estruturas. Pois bem, o Tasso trazia para cá Maria da Conceição Tavares, uma economista, vamos dizer, dissidente, Celso Furtado, e eu ia lá assistir essas coisas todas e dizia como é que pode um Estado que era absolutamente asfixiado, tudo controlado, aqui ninguém podia falar nada contra o poder, este jovem, talentoso, empresário que, por aparência ou preconceito, são sempre dados a conveniências, né? A bajulação do poder, até porque tem empregos para proteger, tem situações peculiares, enfim. E aí nos conhecemos. Pois bem, o Tasso vira governador do Ceará. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, que é para poder achar otimismo ao tempo futuro, naquele que será o meu depoimento nesse cabo de reflexão que eu quero fazer. Toda a receita do Estado do Ceará, toda ela, todinha, só dava para pagar 75% de uma folha mensal do Estado do Ceará. Os funcionários estavam atrasados 3 meses e o governo do Estado tinha inventado aqui uma espécie de papagaio. Eu não quero falar o nome, porque, né, mas enfim, a turma logo botou o nome de coisa em que o comércio recebia com deságio de 30%, 40% salário de magistrado, salário de professor, salário de médico, salário de policial. Era isto a situação. Todo o Estado loteado. Eu me lembro, para não passar muito mais da conta, uma caricatura. Nós tínhamos aqui uma empresa de desenvolvimento agropecuário, chamada Codagro, que tinha tratores. Todos os tratores da Codagro tinham sido distribuídos para os políticos que mantinham na sua sala. O Tasso assume o Estado do Ceará nessa circunstância. E o Estado do Ceará, geográfica e fisiograficamente, é um Estado muito caprichoso. Se nós botássemos num computador gelado a condição climática do Ceará, 85% semiárido, sujeito a 3 por cada 5 anos de seca. Se nós botássemos nesse mesmo computador frio, nos ar-condicionado, o solo, o levantamento edafopedológico, eu aprendi essa palavrão aí, né? O Ceará é 80% um afloramento de pedra, do cristalino, imprestável a qualquer agricultura de alta linhagem, a não ser nas poucas manchas de irrigação. O Ceará, se colocarmos aí, tem a maior densidade demográfica do semiárido do planeta Terra. Toda a região do semiárido do planeta acaba sendo desertificada, acaba sendo despovoada pela hostilidade que o meio do semiárido impõe a essas populações. Nós somos a região do semiárido do mundo mais densamente povoada do planeta. É neste cenário fisiográfico, nesse ambiente político, que uma iniciativa política visionária, audaciosa, que foi lá fazer o que tinha que ser feito, sem guardar conveniências com o status quo, com os poderosos do dia, arrostando as ameaças, que o Ceará passa a frequentar não mais as páginas policiais, as páginas da degradação humana, as páginas da fome, as páginas da miséria, da mortalidade infantil maior do país, e passa a frequentar os compêndios e os seminários, os ambientes, como exemplo. Nós dois fomos buscar, no plenário das Nações Unidas, o prêmio Maurice Paté, por termos, iniciativa dele, conseguido o maior feito em matéria de combate à mortalidade infantil do mundo. Este Estado fez isso e não durou uma eternidade, não foi um futuro tão distante. Quando eu recebi o Estado do Ceará, eu comecei a trabalhar no dia seguinte com dinheiro sobrando e projetos no estoque para executar. Isso demorou 4 anos. Dito isto, vou arrematar aqui a minha reflexão sobre o Brasil. O Brasil não é para amadores. E o Brasil não será entendido através de manuais escritos em Chicago, desenhados em Cambridge, agora na Inglaterra. O Brasil não será compreendido com ideologias que nos vendem como se fosse ciência boa, sendo ideologia de 5ª categoria e vencida. Eu explico por quê. Nós somos um país, para o bem e para o mal, completamente único no mundo. Talvez o único país que pareça com o Brasil no planeta Terra são os Estados Unidos. Pela extensão geográfica, pela diversidade, né, da biodiversidade, pela diversidade mineral,
pelo sincretismo religioso que nós estamos perdendo. Lá eles têm uma coisa terrível, que é a discriminação racial, que levou, inclusive, a premissa da Guerra Civil, quando Lincoln faz a abolição da escravidão. O Brasil é o que mais parece com os Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos é o que mais parece com o Brasil, sendo que eu vejo vantagens estratégicas, no caso brasileiro, que nós estamos, inclusive, cuidando de desmontar. Mas vamos lá. O Brasil, o Mauro Filho já destacou aqui uma sequência, o Brasil, entre 1930, para não ir muito longe, e 1979, cresceu como nenhum outro país do mundo capitalista cresceu. Olha o que é que eu estou dizendo de novo. Na história do capitalismo mundial, a China ainda precisa de uns 15 anos a crescimento médio, não menor do que 8% ao ano, e ela já está claudicando, para tomar do Brasil o recorde de, em meio século, crescer até 15% num único ano. Num único ano. O que é que eu digo isso? Para, olhando para os jovens, espancar qualquer pessimismo. Querido, eu sou otimista também. Veja, este país não tem defeito genético. E era que era um país precário. Nas décadas de 50, 60 e ainda 70, o Brasil era um país rural. 80% do povo, quando aconteceu a Revolução de 30, morava no campo. E era uma gente iletrada, absolutamente iletrada, sem acesso a nada, dominado por uma estrutura oligárquica assentada no neoescravismo do latifúndio, do café, de São Paulo, enfim, da oligarquia de Minas Gerais. As mulheres não tinham direito de votar, o voto não era secreto. E este país cresce até 15% ao ano. De repente, e a gente precisa entender o que aconteceu para não botar defeito genético na nossa sociedade. De repente, o país perde a vocação de crescer. Tem data isso, 1979. O que aconteceu ali? E por que a gente não tem sido capaz de, compreendendo aquilo ali, reformular nossa estratégia de desenvolvimento? O que aconteceu ali foi o colapso de uma concepção política, num primeiro momento revolucionária, com vários traços autoritários. Eu não estou falando nem de democracia, nem de franquias libertárias. Não estou falando de desenvolvimento. O Brasil tinha montado, pelo gênio do Getúlio Vargas, mas com a influência, vamos dizer, neo-keynesiana de vários brasileiros importantes, não é? O Brasil tinha montado uma estratégia que era modernidade econômica, que na data era símbolo de indústria. Iríamos nos libertar da economia rural de subsistência na extensiva maioria do nosso povo e da monocultura do café e da cana-de-açúcar por um baronato neo-escravista. O caminho era a indústria. Qual indústria? Isso tudo aqui não é história passiva, é recuperar nossas perplexidades contemporâneas e superar sem preconceito, mas usando a inteligência, o nosso desafio de futuro. Qual era a ideia? A ideia era fazer uma indústria substituindo o que a gente importava do estrangeiro. Ora, aquilo já tinha revelado um mercado. Tudo que o Brasil compra do estrangeiro com grande volume é a pista por onde eu posso fazer nascer uma indústria nacional brasileira, substituindo o dólar pela minha moeda local e gerando aqui o progresso e a modernidade econômica, que era a promessa simbólica dos revolucionários de 30. Qual o capital que vai pagar isso? Começa nosso problema. O Brasil, lá como hoje, tem uma baixíssima formação bruta de capital. Nós somos um país de precaríssima poupança. E nós, então, desenvolvemos lá e continuamos agora, por argumentos outros, no mesmo equívoco, que era a ideia de que, se a gente bancasse o bom moço internacional, se a gente cumprisse o manual de exigências dos financistas globais, nós íamos ser salvos da nossa incapacidade de construir nossa própria poupança pelo dinheiro dos outros. Ora, parênteses, nunca houve na história da humanidade nenhuma nação sequer que tenha se desenvolvido com base no capital dos outros. Nenhuma só. Hoje, os americanos se sustentam com base na poupança alheia. Mas isto apenas confirma o argumento. Por quê? Porque eles têm uma atipia intransplantável, que é pintar papel de verde, e isso ser considerado globalmente reserva de valor e termo de trocas internacionais, o dólar. Salvo isto, ninguém mais se desenvolve com base na poupança dos outros. Então, a primeira grande questão do velho modelo é que nós resolvemos a falta de um empresariado privado e de poupança nacional relevante, nós resolvemos tentar o atalho do endividamento.
Na data, faça-se a devida vênia histórica, não era possível visualizar o que ia acontecer 40 anos depois. É que aqueles contratos que o Brasil tomou emprestado no estrangeiro eram contratos de 3% de juro ao ano, com 2 anos, 3 anos, 5 anos de carência e 12 anos para pagar em prazo médio. Então, qual era o problema, pensaram os da data? Eu pego $1 bilhão nessa valsa, abro uma Petróleo Brás, no ano 3 desse investimento, o Petróleo Brás estava me pagando, estava faturando o que eu tinha mais 10, 12 anos para frente para pagar. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado barato lá fora e abrir Brás aqui dentro. E a conexão e as infraestruturas conexas a esse esforço industrial. Primeiro, não havia capitalistas privados. Os poucos que havia eram comprometidos com a velha ordem da monocultura, com o café, com a cana-de-açúcar. Nós fomos a uma guerra civil. É mentira que o Brasil é um país pacífico. Muita gente morreu. A bandeira dos insurretos de São Paulo está aqui no Museu Histórico do Ceará. Quando eu fui eleito aqui, eles me pediram para devolver essa bandeira. Eu consultei os velhinhos do nosso Instituto Histórico e Geográfico, nem a pau Juvenal. Ainda tem gente viva aí que passou mal bocado na guerra de 32. Enfim, só para vocês terem uma ideia como isto é vivíssimo ainda hoje, porque aconteceu ontem. Acelerando a história, o modelo, então, resolveu botar o Estado para ser ele mesmo um empresário que não tínhamos. Não foi uma concepção ideológica socialista, marxista-leninista, de excluir a propriedade privada dos fatores de produção como elemento fundador de uma revolução. Não. Foi pragmatismo na veia. Ou o Estado ele mesmo seria o empresário, Petróleo Brás, ou via manipulação de câmbio, renúncias fiscais, créditos não retornados, tal, nós íamos fundar uma burguesia nacional que tocaria em parceria com esse Estado nacional o Brasil moderno, industrial que nós queríamos. Pois bem, a substituição de importações era o mapa e não faríamos nascer jamais uma indústria se ela nascesse já submissa à competição internacional. Compreendamos isso, pelo amor de Deus, para entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Montamos uma redoma protecionista que, na data, fazia todo sentido. Funcionou. O Brasil saiu do zero e virou a 15ª economia industrial do planeta. Tivemos democracia com Juscelino Kubitschek, democracia com Getúlio num período, ditadura com Getúlio no outro período, ditadura militar, o Polo de Camaçari, o velho Geisel replicando este modelo nacional desenvolvimentista. Vigílio Távora, quando no Ceará imaginou uma siderúrgica, uma refinaria que nós fomos atrás de resolver e tal, fez isso também obediente ao mesmo modelo de indústria de base que detonaria uma indústria modernizante, verticalizada, etc., etc. Pois bem, o modelo, ao funcionar, produziu duas contemporaneidades trágicas para nós. A primeira é que nós, ao empatarmos capitais públicos no desenvolvimento da infraestrutura e da indústria que pretendíamos, nós produzimos a mais brutal concentração de renda do planeta Terra. Nós não investimos em saneamento, em educação, em saúde, porque era primeiro, morreu agora o Delfim, frase é dele, fazer o bolo crescer para depois dividir. Então, 1% dos brasileiros hoje tem 50% do PIB nacional. Ninguém no planeta vive essa perversão. Querem ver a caricatura disso? 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, eu conheço todos 5 pessoalmente, os 5 brasileiros mais ricos são possuidores do equivalente ao que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de pequena classe média. Isto aqui é uma perversão que mostra que o modelo teve esse defeito absolutamente congênito, mas o outro grave defeito foi a preguiça tecnológica, porque substituir importação significava copiar-colar. A primeira indústria automobilística brasileira nada mais é do que uma linha de montagem de segunda mão da Volkswagen alemã. Juscelino vai lá, pega uma linha de montagem de segunda mão, traz para o Brasil, o Fusca saía igual a que ia sair de Munique, só que inventou-se aí um negócio chamado produtividade. O novo Fusca alemão saía 4, 5 Fusca por dia, com o mesmo custo fixo, e a linha de montagem velha produzia um Fusca com o mesmo custo fixo. Mas estava protegida a economia brasileira da competição internacional. Chegamos à modernidade pensando que o céu era perto. Não era. E, finalmente, o modelo colapsou. Quando? Quando os americanos, por favor, prestemos atenção nisso, quando os norte-americanos, unilateralmente, subiram aquela taxa de juros histórica de décadas de 3% ao ano para 29% ao ano no ano 79. E todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital
arrebentaram, quebraram e morreram. E o Brasil era o mais dependente de todos. Quebrou, que apartou as bandas. O que acontecia conosco? Que é para explicar essa tragédia que o senador descreveu com muita fidelidade. E é uma tragédia mesmo que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O que acontecia naquela data? Essa é uma tese de um livro novo que eu estou escrevendo, senador, sob o ponto de vista de entender o que está acontecendo com a decadência da política brasileira. Nós, da oposição, não aceitamos relativizar o argumento do colapso internacional do juro, da sequência da crise do petróleo, como relativização da nossa crítica à ditadura. Por duas razões. Uma é que não tínhamos nada que relativizar mesmo. Nós não íamos aceitar a ditadura e qualquer desculpa que nós dessemos ou aceitássemos douraria a pílula. Então, para nós, assim, a culpa é da ditadura. Devolva a democracia, que tudo se resolve. Ah, o juro subiu, diziam os militares, os ditadores e tal. F pontinhos. Né? É a ditadura. Ah, o petróleo aloprou na coisa. F pontinhos. A ditadura que é culpada e tal. Nós simplificamos dramaticamente isso. Isso não é história, isso é Lula e Fernando Henrique. Os dois mais importantes líderes deste período democrático do Brasil acreditaram na nossa mentira, na nossa simplificação grosseira, que tinha um motivo nobre, destruir a ditadura.